Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que surgiu na última sessão de mentoria. E a pedidos, principalmente do nosso querido Marcelo Kikunaga, eu vou falar sobre metáforas. O que são metáforas dentro da PNL? Bom, a palavra metáfora, se a gente for ver a etimologia, meta significa entre e fero significa carregar. Então, tem um significado, a metáfora tem um significado de transportar para outro lugar. A metáfora também é uma figura de linguagem muito utilizada para comparações de semelhanças e também é o uso da palavra com um sentido, um significado de outra, pela ambiguidade. E realmente a nossa linguagem, independente do idioma, ela é ambígua por origem. Tanto é que nós dizemos que a comunicação não é exatamente aquilo que você fala, e sim o que o outro compreende. Então, já que a nossa linguagem, a comunicação é ambígua, como nós poderíamos utilizar a nosso favor? E na PNL nós utilizamos isso a nosso favor, porque a metáfora também tem um outro propósito. Por ser ambíguo, ou muitas vezes lúdico, ele tem a intenção de facilitar, enviar a mensagem para chegar com mais facilidade para o inconsciente. Porque o nosso consciente, a parte mais racional, ele também serve como um filtro daquilo que a gente escuta, né? Daquilo que a gente experimenta ao nosso redor. Então, se você fala assim para uma pessoa, o seu problema é porque você deveria pensar de forma positiva. Bom, para início de conversa, se fosse fácil, ela não precisaria de ajuda, concorda? E segundo, você falando assim, ela vai se irritar com você porque você não está sendo empática com o sofrimento e a dor da pessoa. Então, por outro lado, você pode dizer assim, puxa, você sabe que outro dia eu escutei uma pessoa dizendo que as principais soluções do nosso cotidiano vieram de problemas reais que as pessoas passaram. Percebe que eu não fui direto ou incisivo no que a pessoa precisa começar a pensar ou a escolher. Mas eu trouxe uma história real, inclusive, que pode servir de um aprendizado. Então, é uma maneira da gente utilizar a metáfora. Por exemplo, quando a gente fala assim, tempo é dinheiro é uma metáfora, ou resolver um abacaxi pode ser uma metáfora. O amor é fogo que arde sem se ver. Então percebe que são palavras até com ambiguidades e que cada um pode dar o seu significado, correto? E como nós podemos criar metáforas? Eu utilizo uma teoria da PNL, existem 3 formas de criar metáforas. Tem aquela metáfora de uma história pessoal, ou seja, de algo que você superou, de um desafio, de uma conquista, e que aquilo pode se espelhar na situação da pessoa e, quem sabe, possa servir de um novo aprendizado para a pessoa, de uma opção de escolha que ela não tinha. Existem as metáforas por truísmo, que foi aquela que eu falei sobre as soluções dos problemas. Isso é um fato absoluto. Quantos outros fatos absolutos? Se eu falar sobre o tempo vai passar independente daquilo que você faz ou deixa de fazer, porque o mundo vai girar, independente daquilo que você escolhe fazer. E existem também aquelas metáforas ou histórias metafóricas que você constrói para mandar um significado, uma mensagem para a pessoa sobre aquela situação que a pessoa está enfrentando. Mas essas histórias metafóricas, elas utilizam de um espelhamento que a gente chama de isomorfismo, onde você possa espelhar de forma mais lúdica, criando certos personagens ou contextos, ambientes, cenários distintos daquela realidade, mas que de alguma maneira ela é isomorfórmica, ou seja, ela tem um espelhamento e que de alguma maneira ela vai ter um sentido para a pessoa, um significado para a pessoa. Então, sei lá, desde quando a gente fala, por exemplo, do filme Toy Story, quantos aprendizados, quantos significados a gente tem sobre aquele filme, seja falar sobre aprender sobre amizade, sobre liderança, sobre comprometimento, sobre responsabilidade.
quantos significados a gente tem de um mesmo filme. Ou talvez outras histórias até mais clássicas, né? Do tipo dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, da Cinderela, enfim. Talvez não seja a melhor história que você possa utilizar, mas quem sabe você possa criar um contexto similar e encaixar a mensagem que você quer passar para a pessoa, onde a pessoa pode aprender a ter uma nova escolha, um novo significado, ou até fazer uma troca, né, um switch de forma metafórica. Por exemplo, a TV velha, que eu ensino muito como uma técnica da PNL, é uma metáfora. Tem lá a técnica do chocolate Godiva, é uma metáfora. Então, criou-se um cenário, um contexto para realizar aquela técnica. Então, é uma forma de você também contar uma história. E, obviamente, eu não estou aqui para entrar na parte mais técnica de redação, de como você pode criar uma história, seja uma história de 3 atos ou a jornada do herói. Utilize aquilo que é mais fácil e comece, talvez, de forma mais simples, talvez contando uma história sua. Ou, através de uma história sua, crie um contexto, um cenário com um personagem lúdico. Quem sabe você possa passar essa mensagem. Eu gosto de contar histórias com formiguinha, com borboleta, mas também eu gosto de contar uma história, por exemplo, puxa, você sabe que outro dia eu estava sonhando que eu estava na praia, caminhando, e eu reparei nas pegadas que iam se formando. Eu reparei que algumas mais profundas, algumas distorcidas, de acordo com a minha caminhada. Só que, invariavelmente, eu percebia que quando vinha a onda do mar, ela passava por cima das pegadas e suavizava aquelas pegadas. Bom, a melhor metáfora é aquela que eu não preciso concluir, e sim a pessoa dá o significado ou o aprendizado que ela quiser. Dessa maneira que a gente pode utilizar a nossa linguagem ambígua para poder passar uma mensagem de efeito para a pessoa. E quem sabe a gente possa ajudar a pessoa sem ser tão direto naquilo que a gente gostaria de sugerir. Sim? Bom, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aliás, eu vou deixar um link de um livro que eu utilizo muito, que me ajudou muito a criar metáforas. E espero ter contribuído de alguma maneira. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.